Então, como você falou em liderança, como é que você vê a mulher como ponto de referência para que aconteça essa organização de forma mais compartilhada, com essa empatia, né, que a gente tanto busca? No momento que a gente coloca a mulher como protagonista dessa sociedade, como é que você acha que essa empatia pode acontecer? Qual seria o papel da mulher para isso? Eu acho assim, a perspectiva de gênero não é nem só... Eu não coloco nem só ela como a protagonista assim, sobre outra pessoa, né? Isso eu gosto sempre de enfatizar, porque Sim. às vezes as pessoas acham que a gente está dizendo, não, a gente quer o olhar da mulher, a gente quer ter também o olhar da mulher. Claro. Porque o que acontece é que esse olhar não está conseguindo passar através das estruturas que existem. Então, a voz da mulher, ela precisa ser ouvida. Então, eu acho que por todos aqueles motivos que a gente comentou, de ter um padrão diferente de deslocamento, por viver a cidade de outra forma, por acabar tendo uma função social que ainda é diferente, que não precisava ser diferente, tão diferente assim, né? Ela pode ser muito mais... Aos poucos as coisas estão se aproximando e eu acho que os homens também estão entendendo o papel deles. Tomar a consciência, né? De aproveitar a paternidade, por exemplo, sabe? Porque não é só uma questão de divisão de tarefas, mas também de estar presente, de entender os filhos e tudo isso. Então, assim, tem essa dimensão e... Eu acho que basicamente nesse ponto as mulheres, esse olhar que elas têm por fazerem por viverem a cidade de uma forma diferente, quando elas têm voz, tudo muda, sabe? Se torna um espaço muito mais equilibrado. Ele se torna mais equilibrado, porque ele não vai ser só inclusivo para mulheres, ele vai ser... Como é que você vai tornar um espaço inclusivo para uma criança de 3 anos? Uma criança de 3 anos, ela não tem como participar no planejamento urbano ainda, mas provavelmente a pessoa que está cuidando dessa criança sabe muita coisa, de como que essa criança se machuca, né, de quanto tempo ela leva para se deslocar. Então tem todas essas limitações que só quando você sente a limitação, você é consciente dela, né? E quando impacta no desenvolvimento da criança, a gente está impactando também as próximas gerações. Então é todo um ciclo que continua e que a gente precisa agora tomar mais consciência e se organizar melhor para a gente pensar realmente o que vai acontecer nos próximos anos, né? Porque os recursos aqui, o negócio está um pouco difícil. A gente tem cada vez mais informação, os recursos eles são limitados, mas a gente tem essa inteligência de colaboração que pode fazer toda a diferença, sabe? Então eu acredito que é isso, fazer com que a diversidade exista na hora de decidir sobre planejamento urbano e sobre tantas outras coisas na nossa sociedade, ela é uma forma de você aproveitar recursos que não estão sendo aproveitados hoje em dia. Ótimo. Sabe? Então, é importante, isso é uma inteligência, né? Até esses tempos eu estive num evento que o Ronaldo Lemos estava mediando e a gente estava até discutindo essa questão da tecnologia, da importância da tecnologia, e ele defendia que a cidade é uma espécie de tecnologia, né? Então, e é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa fazer mudar um pouquinho esse olhar pra gente entender que a cidade é uma forma que a gente usa para aproveitar recursos. A gente vive em cidades não separar, né, o que é urbano do que é tecnologia, mas tá tudo muito integrado. Isso, porque não é só uma super cidade high-tech, e pra gente entender que porque também tem muita coisa, tem muito empreendimento imobiliário sendo vendido como cidade inteligente. Tomem cuidado com isso, por favor. Né? Assim, eu acho que isso é uma coisa... Eu acho curioso, eu acho interessante que tenha, eu acho importante ter esses empreendimentos, esses testes. E, eu vou fazer aqui um bairro super inteligente. Eu acho ótimo ter isso. Mas a inteligência, ela tá nas pessoas. Então, se você planejou tudo antes, você ainda não viu como as pessoas estão vivendo aquele espaço.
E é a maneira como as pessoas vivem no espaço que vai determinar como esse espaço deveria crescer. E cada espaço é muito peculiar e tem as características de quem mora ali. Exato. Então, assim, tem vários estudos. Até hoje tinha um material sobre cidades que se desenvolveram de uma forma muito parecida. Porque a tendência é que as pessoas busquem estar perto daquilo para que elas consigam se locomover e chegar nos lugares de uma forma mais eficiente. Então, se a gente for analisar a topografia da maior parte das cidades que cresceram de uma forma mais orgânica, você vai encontrar esse tipo de padrão, né? E isso é super interessante, porque é a maneira como a gente vive a tecnologia que vai desenvolver novas necessidades, sabe? Antes a gente não tinha celular. Então a gente não sabia que dava para se comunicar com uma pessoa, a gente tinha que marcar um encontro antes, tudo muito certinho, anos 90, era bem assim. E tinha que marcar, se a pessoa não aparecesse... Encontrar na lista telefônica o número, o endereço da pessoa, talvez ligar e saber se ela ainda morava naquele lugar, que provavelmente não. Usar um mapa impresso para chegar nos lugares, também tinha isso. E a gente não tá falando de tanto tempo atrás assim, né? Só que aí a gente passa a ter o celular. E aí a gente tem o celular e no celular a gente consegue falar com a pessoa, a gente consegue baixar um mapa super atualizado. Fazer um tracking, né? Ver qual o caminho que ela tá fazendo para chegar, se ela compartilhar o caminho. Sim, hoje você pode compartilhar onde você tá em tempo real, né? Você compartilha ali no WhatsApp, tô em tal lugar e isso vai desenhando, né? O espaço urbano. Exato. Então, assim, isso gera outros tipos. Então, a maneira como a gente usa o celular gera outros tipos de necessidade. Então é por isso que eu digo assim, quando a gente fala, eu vou fazer um bairro inteligente, ok, você vai começar com uma camada de inteligência, mas a gente precisa entender que são as interações humanas que vão definir a inteligência, que vão definir como essa inteligência vai se desenvolver daí pra diante, sabe? Porque muitas vezes isso não é levado em conta. Sim, né? É abafado, é só para fazer propaganda, marketing de novos imóveis e não pensa qual que é a essência, né, daquele espaço. Mas se as pessoas que vivem ali resolvem se organizar, porque tem isso, a pessoa tá ali naquele espaço e ela se sente segura e ela resolve se organizar com os vizinhos dela para ir em atividades, para fazer alguma compra conjunta, para cuidar das crianças, claro, sabe? Praticar esportes, né? Então, aí vai surgindo essa camada também. Claro. Eu acho que não é uma coisa assim, 8 ou 80, sim, sabe? E novos negócios, e empreendedorismo é ativado, tudo acontece, né? Você pode se relacionar melhor com seus vizinhos. Sim, a parte de segurança também. Você sabe quem é quem, o que cada um faz. Você tem uma possibilidade de networking num bairro que não é nada desprezível, sabe? Então, assim, tem muita coisa interessante para acontecer, mas é preciso a gente entender isso, que parte das pessoas, sabe? Senão a gente vai continuar fazendo muita coisa que consome muitos recursos e que às vezes não é adotado pelas pessoas. Se você usa tecnologia para ajudar as pessoas a fazer algo que elas já estão fazendo com certa dificuldade, a chance de você ter um impacto maior é muito maior também. Sim. É realmente conectar, mas fazer essa conexão social, não apenas digital, né? E aí, para quem tá assistindo, quais são as referências, quem você colocaria para as pessoas darem continuidade nesse bate-papo que a gente tá fazendo? Eu gosto muito do site da Natália Garcia, que é o Cidade para Pessoas. Acho que ela tem uma visão, ela tem algumas palestras no TED que são muito legais também. Tem o portal Mobilize, o portal Mobilidade Verde também. A gente também faz parte de um movimento que organiza caminhadas pela cidade que chama Jane's Walk, que é um movimento inspirado numa urbanista norte-americana que escreveu uma das obras mais impactantes desse ramo, apesar dela não ser arquiteta nem nada disso. Então,
Existe um site, existe página no Facebook também do James Walk aqui de São Paulo. E de vai ter tudo cidades. No box aqui de descrição, fiquem tranquilos. Isso, e também temos eventos, né, que falam especificamente sobre esse assunto, ou sobre... agora em julho vai acontecer o TDC, que é o Developers Conference. Nós vamos ter uma trilha de Smart Cities ali. E a nossa ideia vão ser pelo menos umas 12 palestras sobre esse assunto, de pessoas de diferentes áreas, então tanto de movimentos, como pessoas que trabalham desenvolvendo tecnologias, empresas que desenvolveram projetos em parceria com o governo, ou mesmo empresas que têm soluções para cidades. E no final a gente vai fazer um bate-papo com todos eles, então, para consolidar essa visão. Isso. Recomendo também, Developers Conference. Acho que apareçam, porque vai ter esse debate para unir mesmo as diferentes áreas. Isso, e vai ter link também aqui, né, pro site. E a gente vai fazer mais um evento também mais uma edição do Cities for Everyone, está previsto para acontecer em outubro. Talvez a gente faça uma degustação do evento um pouquinho antes, na Virada Sustentável. E dessa vez a gente quer transformar ele num hackathon. Então, ótimo. Vai criar ideias. Então não tem desculpa, não é porque não tem referência para saber como organizar a cidade, que não tem como fugir desse debate. Então, por favor, compareçam, participem, né? Porque a gente quer mesmo, assim, quanto mais pessoas de diversas áreas falarem e conversarem sobre o tema, vai ser sempre muito produtivo. Isso, só mais algumas referências, assim, o Sampapé também é uma referência muito interessante, porque eles que estiveram à frente de boa parte dos movimentos para fecharem a Paulista no fim de semana. Eu acho que isso é algo muito interessante. Sim, é super legal. Eu acho que faz... é quando você sente que o paulistano está se sentindo dono da cidade dele. Ele aproveita aquele espaço e muda a cara da Paulista no domingo. Então, acho que é bem importante dar uma olhada nesse site. Tem muitos sites hoje em dia fazendo caminhadas, mesmo que sejam turísticas. A gente vive numa cidade tão grande, a gente precisa conhecer melhor, viver de um jeito diferente, pra gente entender que, assim, eu acho uma pena a gente morar numa cidade como São Paulo e achar que a gente precisa se defender dela o dia inteiro, sabe? Eu acho que não é por aí. A gente tá construindo a cidade com o nosso caminhar e tem formas de viver ela e de se sentir melhor nela também. E também o pessoal da Unas de Heliópolis, que é um outro projeto que eu acho super legal de citar, porque eles fizeram um mapeamento em Heliópolis, ou seja, a própria comunidade fez um mapeamento de necessidade de iluminação, ainda foi no governo anterior, municipal, e passaram para a prefeitura quais eram as necessidades de iluminação. A prefeitura foi lá e executou. Então, assim, isso é inteligência cidadã sendo aplicada, sabe? Eu acho que a gente não pode perder de vista, assim. Sim, cuidado, né, também. Quando você diz, eu vou fazer design centrado no usuário, eu vou colocar o usuário, as pessoas no centro da conversa. É você realmente deixar as pessoas te dizerem o que elas querem, na medida do possível. Às vezes não é possível que ela te diga algo muito técnico, mas esse mapeamento inteiro eles fizeram. Então, se você aproveita melhor os recursos, investe melhor e todo mundo sai ganhando. Não só o espaço que está ali, mas todos os outros bairros vizinhos têm uma conexão melhor, né? De espaços inteligentes para uma cidade inteligente. Eu acho que é bem por aí. Ótimo. E uma última pergunta que eu sempre faço para todos os entrevistados é: qual é o seu conselho para jovens urbanos? Bom, principalmente levantar um pouquinho a cabeça do celular, olhar para os lados, assim, não precisa ser o tempo todo, mas, assim, faça um teste de uma vez por semana deixar o celular no bolso enquanto você viaja de metrô, sabe? Olha para as pessoas, vê quem são essas pessoas que estão dividindo o trajeto com você, que estão dividindo a cidade com você, porque a cidade muda a partir do momento que a gente olha para ela com outros olhos. Então, assim, e a gente só vai conseguir fazer as coisas mudarem se a gente
tiver novos olhares. Então, a partir daí, eu tenho certeza que as novas gerações estão muito à frente de nós, como a gente tinha falado antes, né? Em muitos aspectos. Então, eu confio plenamente que vão surgir muitas ideias ótimas pra gente viver melhor a partir daí. Mas você precisa olhar, sabe? Você precisa ter curiosidade, você precisa buscar essas referências, né? Assim, tem muita informação na internet, você precisa ir criando o seu próprio critério ali de como que você vai selecionar qual é a informação válida, qual informação não é válida, ainda mais em tempo de fake news. Mas tem caminhos, né? E eu acho assim, a geração ali do pessoal dos anos 90, nossa geração, como a gente viveu tanto a parte mais analógica como a parte digital, essa mudança, essa transição, eu acho que a gente tem esse papel de curadoria, sabe? Porque quem cresceu agora, quem está crescendo agora, que já tem celular, que já tem internet, não sabe como era quando você precisava buscar por informação. Então, às vezes, faltam algumas ferramentas para essas pessoas conseguirem selecionar qual informação é relevante. Eu acho que nesse ponto a gente pode ajudar bastante, né? Então, acho que essa é uma dica que fica. Anotaram? Cíntia, muito obrigada pela sua entrevista. Acho que todo mundo aprendeu bastante. Então, se você curtiu essa entrevista, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe. Até já! Tchau, tchau.